E caminhando aqui então para o último verbete que eu queria destacar, vamos falar da graça, um tema que não poderíamos deixar de abordar ao falarmos daquele que é chamado de doutor da graça. Por que ele é chamado assim e o que é a graça para Agostinho, o que ele fala sobre isso? Ele é chamado de doutor da graça porque, mais do que quem veio antes dele, ele refletiu sobre a relação da graça com a vontade humana e com o pecado humano. Uhum, Aqui a gente tem que tomar cuidado em não achar que Agostinho é um tipo de Calvino antes do tempo. Inclusive, no uhum, livro, eu tento também mostrar algumas diferenças das visões da graça de Agostinho para o próprio Lutero e para o próprio Calvino. Por exemplo, interessante. Agostinho não tinha uma visão da justiça forense imputada àquele que crê. Segundo Lutero, Agostinho só refletiu sobre a justiça imputada no seu último dos tratados da graça, que é o do espírito da letra. Mas até então, de acordo com o senso comum, a visão de Agostinho é que a vida cristã, do começo ao fim, é uma caminhada, a peregrinação, e o eleito só pode ter segurança de que é salvo se Deus dá a ele um carisma interno. Diferente do, sobretudo, calvinismo, do puritanismo, não há elemento de certeza para todos os crentes na doutrina da graça de Agostinho. Então, voltando ao ponto aqui, Agostinho é chamado de doutor da graça porque, diante da heresia pelagiana, Agostinho vindicou biblicamente que a salvação é decorrente da graça do começo ao fim. Mesmo que haja um elemento de incerteza, será que eu sou eleito? Será que eu vou conseguir perseverar? Esse que duvida pode perseverar, e se perseverar até o fim da vida é porque ele foi eleito. É porque Deus nos salvou totalmente, cabalmente. Então, o que Agostinho inaugura, principalmente no Ocidente cristão, no Ocidente latino, é uma reflexão robusta quanto à graça. Então, todo mundo que vai seguir ele depois, Isidoro de Sevilha, Bernard de Claraval, Tomás de Aquino, Tomás de Kempis, o grande Anselmo da Cantuária, né, todos eles teólogos do medievo, todos esses teólogos, ao refletirem sobre sola gratia, eles estavam tratando da matéria sob a sombra de Agostinho. Então, quando a gente lê Uhum, tratados de Bernardo, Anselmo, quando a gente lê Suma Teológica, o que Tomás de Aquino escreve sobre predestinação, Tomás de Kempis, a imitação de Cristo, nenhum deles é inovador. Todos eles estão afirmando sola gratia em termos muito fortes, tanto quanto o nosso bispo do norte da África, Agostinho. Então, nesse uhum, sentido, Agostinho também rompe os debates na Antiguidade Clássica Tardia. Até então, o que prevalecia era a noção de cooperação, ou entre a razão e a graça, ou entre a vontade e a graça. Aí depende muito do uhum, autor e da tradição que a gente está estudando. Tá? Não era sim, homogênea a ideia aqui. Tá? Alguns entendiam que a vontade se move primeiro, principalmente os ocidentais, os latinos, e daí a graça opera em resposta, e os orientais, os de fala grega, supondo que o espírito iluminaria o intelecto, e aí o intelecto iluminado ativaria a vontade para se mover para Deus. Então, se você notar, os latinos enfatizando mais a graça como resposta ao livre-arbítrio, e os orientais enfatizando mais o livre-arbítrio como resultado da razão iluminada, do intelecto uhum, iluminado. Tá? Então havia essa dubiedade, mas em ambos os modelos havia essa noção de sinergismo, de cooperação. Não havia ainda uma reflexão madura quanto aos dons da graça. Pelágio, ao enfatizar que toda a graça foi dada nas capacidades de livre escolha do ser humano, de transcender o seu pecado, né? Pelágio negaria o pecado original, né? Negaria aí os efeitos intelectuais afetivos do pecado em toda a raça humana, a partir da queda de Adão. Adão seria um modelo
um exemplo do que acontece com cada um de nós aí, né? Em algum momento, a idade da razão, nós escolheremos o pecado, né? Agostinho vai romper com isso, vai denunciar Sim. esse tipo de ideia como inovação mortífera à igreja. Então, até hoje, tanto entre católicos e protestantes, Agostinho é chamado de o doutor da graça. Então é interessante, quem lê Bento XVI vai notar que ele é monergista, ele não é um sinergista. Em todo o tempo, a teologia da graça em Bento XVI, né, o falecido Papa, ela é toda agostiniana, né, completamente monergista, como também foi com Lutero, antes dele Wycliffe e Hus, Savonarola, como foi com Calvino, com os puritanos, né, J. Packer, eu cito isso aí no livro, vai dizer que o puritanismo é um agostinianismo reformado, né? O próprio Jonathan Edwards e tantos outros, né, no decorrer da história. Todos eles campeões da graça, todos eles monergistas.